Imagine a cena: as planícies férteis de Canaã, o ar perfumado de especiarias e a segurança de um lar patriarcal. Um jovem José, o filho favorito de Jacó, vive sob o privilégio do amor de seu pai e sonha com um futuro de grandeza. Ele se aproxima dos irmãos com inocência, compartilhando seus sonhos proféticos de que um dia eles se curvariam a ele. Ele caminha com confiança, vestindo sua túnica de muitas cores, sem perceber a inveja e o ódio que fervilhavam nos corações de seus irmãos. Mas quem é este jovem que, mesmo em meio à adversidade, mantém uma fé inabalável em Deus? Ele é uma figura que representa a inocência traída e a providência divina, cuja história, longa e cheia de reviravoltas, é a chave para desvendar a fragilidade das relações humanas quando confrontadas com o ciúme e a injustiça. José, o sonhador, é levado à ruína não por suas próprias escolhas, mas pela maldade de seus irmãos. Por que a Escritura nos apresenta um jovem tão promissor e o expõe a uma série de provações tão cruéis? A verdade é que este não é um simples conto de rivalidade familiar. Sua história é um farol de perseverança, um elo crucial que ilumina a soberania da graça de Deus e o poder de sua fidelidade. Mergulhe nesse mistério para ver como a jornada de José nos revela verdades eternas sobre os propósitos de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. A escuridão da inveja cobria o poço em Dotã, enquanto José, implorando por sua vida, era jogado para dentro pelos próprios irmãos. A poeira da traição e o cheiro de desespero pairavam no ar. Foi nesse cenário de abandono e crueldade que o impensável aconteceu. Em vez de matá-lo, eles o venderam como escravo a mercadores ismaelitas. Sua intervenção não foi um golpe de sorte, mas a manifestação da providência divina, permitindo que a maldade humana se tornasse parte de um plano maior. A história foca não na sua dor, mas na fidelidade de Deus. Ela é um vislumbre de como a dependência de Deus pode levar à vitória, onde a lógica humana vê apenas derrota. A história de José nos ensina que nossa força não se apoia em planos humanos ou em nossa capacidade de evitar o sofrimento, mas na nossa fidelidade a Deus. A beleza desse relato é que ele nos mostra que a desobediência humana pode nos separar da comunhão, mas o plano divino sempre nos reconecta à fonte do nosso sustento e propósito. Essa revelação é a pedra angular da nossa fé. Não podemos depender de nós mesmos para encontrar o caminho da superação. Se a história de José prefigurou a soberania de Deus sobre o mal e a redenção de muitos através do sofrimento de um, o que isso significa para a sua vida? A compreensão dessa graça nos traz uma esperança inabalável. Nossa salvação não depende de quem somos, mas de quem Deus é em nós. Você pode se aproximar de Deus com confiança plena, sabendo que a única força que o mantém é a dele. A história nos lembra que a atitude de José, mesmo como escravo e prisioneiro, foi a verdadeira face da integridade. Ele não se deixou corromper, não se vingou, mas manteve sua fidelidade a Deus e sua excelência em tudo o que fazia. Isso nos mostra que o propósito de Deus não é um cálculo frio de dívidas, mas um amor transbordante que celebra a restauração do perdido. Por fim, a história também nos desafia a examinar nossa própria atitude em relação à injustiça. Assim como os irmãos de José, muitas vezes nos sentimos dignos de julgar ou retaliar outros. A história nos convida a celebrar a misericórdia e a nos alegrar em perdoar a quem nos fez mal, refletindo o coração do Pai. Os irmãos de José representam a cegueira do ciúme e as consequências devastadoras do pecado não confessado. Eles tramaram o mal, mas suas ações se tornaram instrumentos nas mãos de Deus. Isso nos alerta para o perigo de fazer do nosso egoísmo e amargura uma forma de buscar satisfação, em vez de um reflexo de nossa gratidão. A história, portanto, não é apenas sobre o jovem que foi vendido, mas também sobre a família que se desintegrou e o Deus que restaurou. Ela nos mostra que, em nossa jornada, podemos estar tão perdidos na busca por aprovação ou por uma vida perfeita quanto aquele que está no sofrimento. Deus nos ama em todas as situações e está sempre pronto para nos acolher de volta. A figura de José é a mais crucial da narrativa. Ele representa o caráter de Cristo, que não mede o amor com base em desempenho ou posição social. Ele suporta a injustiça e se alegra com a simples visão de sua restauração. Sua atitude quebra todos os paradigmas de justiça humana e revela a essência do amor divino. Ele é incondicional,
restaurador e sempre disposto a perdoar. A decisão de José de perdoar seus irmãos não foi uma garantia de perdão. Ele estava preparado para ser rejeitado novamente. Mas o amor, em sua imensa graça, superou todas as expectativas humanas. Esse gesto nos ensina que a graça é muito mais abundante do que nossa imaginação pode conceber. Essa história também nos convida a refletir sobre a providência. José pensou que sua vida estava arruinada, mas descobriu que ela só existia na comunhão com Deus. A verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a oportunidade de viver plenamente dentro do amor e do propósito de Deus. E essa mesma lição nos encoraja a sermos vulneráveis. José teve que admitir seu erro e sua pobreza. Ele teve que se expor em sua fraqueza. Da mesma forma, nosso retorno a Deus exige que abandonamos a nossa capa de orgulho e nos apresentemos a Ele como realmente somos, imperfeitos e necessitados de sua graça. A história nos mostra que, mesmo quando nossa jornada nos leva a um país distante, o caminho de volta nunca está fechado. A porta do perdão está sempre aberta e o coração do Pai está sempre esperando. Não há pecado grande demais para a sua graça, nem distância longa demais para o seu alcance. A narrativa de Deus não é apenas uma história, é um convite, é um chamado para todos nós, sejamos o ferido que se perdeu ou o justo que se sente ocupado. O convite é para reconhecermos nossa necessidade de perdão e aceitarmos a alegria de viver na casa do Pai, onde o amor é a única regra. A atitude de José, que eleva sua família acima de sua própria dor, é um símbolo do amor que há no céu por um pecador que se arrepende. É um ato que nos lembra que a salvação não é um evento solitário, mas um banquete de restauração, onde cada um de nós, ao voltar, encontra seu lugar à mesa. E o amor de Deus é tão grande que ele não só celebra o retorno do filho perdido, mas também sai ao encontro do filho mais velho, buscando convencê-lo a se juntar à festa. Isso nos revela a profundidade da misericórdia de Deus, que não desiste de ninguém, mesmo daqueles que, por sua própria justiça, se excluem da sua alegria. A atitude de José para com seus irmãos mostra que a graça é para todos e que a maior tragédia não é o pecado de uma vida rebelde, mas o endurecimento do coração de uma vida que se considera perfeita. É um alerta de que o orgulho pode ser a barreira mais difícil de superar no caminho de volta para casa. E o amor de Deus, um ato de pura compaixão, nos desafia a ser a resposta de Deus para as necessidades do mundo. Em vez de perguntar, quem é o meu próximo? Somos levados a nos perguntar, de quem eu posso ser o próximo? O amor de Deus nos impulsiona a agir, a servir, a curar. Por fim, a figura de José nos convida a olhar para o eterno. Ele nos lembra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em um mundo de mudanças, ter um Salvador eterno é a âncora para nossa alma. Que a compreensão da fidelidade de Cristo nos traga paz e uma adoração mais profunda ao nosso Rei e Salvador, que vive para sempre, para interceder por nós. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história de José se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.